Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui, para poder fazer mais um vídeo, para a gente não ficar parado no nosso curso, né? Hoje, dia 17 de maio, dia de canonização de Santa Teresinha, pelo Papa Pio XI. Há 95 anos atrás, o Papa Pio XI proclamou Teresa de Lisieux, Santa da Igreja. Então, nesse dia de hoje, a gente vai começar esse curso pela intercessão de Santa Teresinha, Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir que Santa Teresinha interceda por nós para mais um vídeo, para que nós possamos crescer em nossa fé. Nesses momentos difíceis de pandemia, precisamos ter a nossa fé elevada, precisamos ter a nossa fé enriquecida. Que Santa Teresinha possa interceder por nós nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje no nosso curso vamos dar continuidade, Nós vamos lá para o parágrafo 184 do Catecismo, tá? Nosso Catecismo, parágrafo 184. Nós estamos falando, Hoje nós vamos começar mesmo a falar sobre o credo mesmo, especificamente falando do credo, tá? Antes nas aulas nós vamos o que é a existência de Deus. Nós vimos que nós, os seres humanos, somos capazes de compreender que Deus existe. Vemos que Deus veio à nossa busca, veio ao nosso encontro, Vemos que Deus se revelou através da sua palavra, através de Jesus Cristo, através das alianças, Então, no parágrafo 184 está dizendo aqui, credo, E essa parte aqui está falando do credo mais simples, do credo que a gente reza nas missas. E do lado de cá é o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo mais longo, que é rezado nas outras partes do mundo, tá? O que é esse credo? No ano 325, a igreja passou por uma heresia muito forte, chamada heresia do arianismo, Ário não acreditava que Jesus Cristo era Deus. Então teve muitos embates, muitos bispos foram a favor, muitos bispos foram contra, Então a igreja fez o seu primeiro concílio na história, em 325, em Nicéia. E ali se começou a compilar o credo que nós hoje rezamos até hoje. Então, esse credo que nós rezamos na missa tem mais de 700 anos. Então, a nossa fé não é uma fé de 500 anos, de 200 anos, de 100 anos. É uma fé de 2000 anos. Então, esse símbolo aqui do lado do seu catecismo, do lado direito, niceno-constantinopolitano, niceno porque foi num concílio de Nicéia, 325, que se começou a organizar o credo, E constantinopolitano, que em 381, anos depois, existiu outro herege também, esqueci o nome desse herege, dizendo que o Espírito Santo também não era Deus, Então a igreja teve que fazer outro concílio, o concílio de Constantinopla, em 381. E aí fechou o nosso credo que nós rezamos hoje. Tem esse credo niceno-constantinopolitano, que é o mais comprido, se vocês puderem ler depois, seria bom, Creio em um só Deus, Pai de Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e vai desmembrando o credo. E esse símbolo dos apóstolos que nós temos aqui, que é o credo, é o mais breve, é o mais resumido, para nós podermos gravar, a gente rezar na missa, rezar nossas orações, tá bom? Então vamos lá. Parágrafo 186 do Catecismo. Está dizendo aí: desde a origem, a Igreja Apostólica, ou seja, a Igreja, os apóstolos, a Igreja ali onde os apóstolos ainda estavam vivos, exprimiu e transmitiu sua própria fé em formas breves e normativas para todos. Então o que os apóstolos fizeram com a sua inteligência? Pegaram
os pontos mais importantes da nossa fé, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e resumiram de forma de uma rima, né? Para que a catequese que era dada ao povo, né? Uma catequese durante 3 anos a 5 anos, olha só a catequese dos primeiros cristãos. Às vezes nós reclamamos de uma catequese de um ano, é muito. Os primeiros cristãos ficavam 3, 4, 5 anos na catequese. E os cristãos e os apóstolos pegaram as coisas mais importantes da nossa fé e colocaram no credo para que o povo pudesse entender, que o povo pudesse rezar, pudesse acreditar naquilo que nós cremos. Entendeu? Aí no mesmo parágrafo 186, nas letras menores embaixo, está escrito assim: esta síntese da fé não foi elaborada segundo opiniões humanas. O que isso quer dizer? Essa síntese da fé, o credo é uma síntese da nossa fé. Essa síntese não foi elaborada segundo os critérios humanos. Não, foi o homem que foi lá. Não, foi o Espírito Santo que inspirou a igreja. Esta síntese de fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira. Recolheu-se o que existe de mais importante. Foi o que eu falei. Recolheu o que mais importante tinha nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para fazer o nosso credo. Para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. Então, essa única doutrina da fé. Então, quando a pessoa é batizada, quando é pequeno, os pais, os padrinhos, eles professam a fé em nome da criança, né? E quando receberem muitos de vocês vai ser batizado, muitos de vocês vai ser a primeira comunhão, vai receber a crisma, os sacramentos, vocês vão ter que fazer essa profissão de fé. O que é essa profissão de fé? É tipo como um grito de guerra. Eu creio. Você crê em quê? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra. Mas o que você crê? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. Então a nossa fé, o que nós acreditamos. O credo é aquilo que nós cremos. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdade, conhecimento da verdadeira piedade, contida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aí no Novo Testamento tem um númerozinho aí, 202, não é isso? Aí você vê embaixo aqui, na nota de rodapé, quem que disse isso que eu acabei de ler? São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém foi um grande homem, doutor da igreja, né? Viveu lá nos primeiros séculos da igreja, no século I, no século II, e disse isso. Então, santos lá da primeira geração dos cristãos falando do nosso credo, né? E está falando aqui que assim como um grão de mostarda, por exemplo, um grãozinho de mostarda, que tem tudo naquele sementinho ali, a semente de mostarda diz que é no tamanho de um grão de areia, e tudo naquela semente ali está os ramos, está as flores, tudo está contido naquela pequena semente. O nosso credo é a mesma coisa. A nossa fé está contida nessa oração que nós fazemos todos os domingos na missa, né? E a gente vai estudar cada parte do credo, os 12 artigos do credo. O credo se divide em 3 partes. Fala da pessoa do Pai, fala da pessoa do Filho e fala da pessoa do Espírito Santo. E dessas 3 partes é dividido em 12, né? Que é chamado também os 12 artigos do credo, né? É dado também os 12 artigos dos 12 apóstolos, de homenagem aos 12 apóstolos. Então, todo o nosso resumo, o resumo da nossa fé católica está no credo. E todo mundo sabe rezar, né? O credo. E quem não sabe, é fácil aprender, né? A inteligência dos apóstolos conseguiram traduzir toda a nossa fé em uma oração. Entendeu? Parágrafo 190. O símbolo está, pois, dividido em 3 partes. Primeiro fala-se da pessoa divina, e da obra admirável da criação. Então, primeiro fala da primeira pessoa divina, que é Deus Pai. Fala da obra da criação, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ponto. Né? Em seguida, da segunda pessoa da divina e do mistério da encarnação dos homens. Está falando de Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E finalmente, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Está falando do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Esses são os 3 capítulos do nosso selo batismal. Que selo batismal é esse? Quando nós somos batizados, o Padre traça no nosso peito o sinal da cruz, né? Ou seja, fomos selados.
A Santíssima Trindade mora dentro de nós através do nosso batismo. E no parágrafo 191, essas três partes são distintas, embora interligadas, né? As três partes do credo, a parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são distintas, mas interligadas. Uma dá continuidade à outra, né? Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, chamamos-las de artigos. O que é artigo? Assim como o nosso corpo tem várias articulações para unir um membro a outro, o credo é a mesma coisa. As orações do credo, elas se entrelaçam uma na outra e formam um corpo, um órgão organizado, né, sistematizado. Né? Olha que beleza que é o credo. Pois da mesma forma em que nossos membros existem certas articulações que nos distinguem e nos separam, assim também, nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente de forma distinta. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio foi o que batizou Santo Agostinho. Né? Santo Ambrósio viveu no ano 340 a 397, então no século IV. Segundo uma tradição antiga, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando o número dos 12 apóstolos, o conjunto da fé apostólica. Então o credo também é chamado do símbolo dos 12 apóstolos, né? Os 12 artigos, né? Os 12 artigos do credo é uma homenagem aos 12 apóstolos, entendeu? 194. O símbolo dos apóstolos, né? O credo é chamado também, tem esse nome, símbolo dos apóstolos. Assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, né? É um antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte fato. Olha só o que está dizendo aqui. A sua grande autoridade vem do seguinte fato. Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua sé, né? Sua sé, estabeleceu sua fé, estabeleceu o seu governo. E para onde ele trouxe a comum expressão de fé. Então aí vocês vão continuando aí, vocês vão ver o númerozinho pequeno, 215. Aí vocês veem na nota de rodapé embaixo, Santo Ambrósio disse isso. Então Santos lá do início do cristianismo disse do credo, disse da pessoa, da autoridade de São Pedro. Então a gente precisa conhecer as raízes da nossa fé, precisa conhecer a história da nossa fé, para que a gente não possa ser enganado, né? Então agora sim, nós vamos falar sobre o primeiro artigo do credo, né? Eu falei para vocês que o credo se divide em três partes. Se divide na pessoa do Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se divide na pessoa do Filho, creio em Jesus Cristo. E se divide na pessoa do Espírito Santo, creio no Espírito Santo. Essas três partes se dividem em 12 artigos. E o primeiro artigo a gente vai começar a estudar, né? Qual é o primeiro artigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só que nesse primeiro artigo tem vários temas, né? Qual é o primeiro tema? Creio em Deus Pai. Quem é Deus? Deus é Pai. O que é Pai? Que Deus é todo-poderoso. O que é todo-poderoso? Que é Criador do céu e da terra. Que criação é essa? Então, no único artigo, a gente tem vários temas. Nesse artigo, a gente vai ver o que é a Santíssima Trindade, vai ver sobre a criação. Então, olha como é que a igreja vai desdobrando a nossa fé, para que a gente possa compreender. Para que a gente possa compreender o que a gente crê, o que a gente reza. Né? Então, vamos lá. Então, o primeiro artigo do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então a gente vai falar hoje sobre quem é Deus. Né? Foi feita uma pesquisa na internet uma vez sobre a seguinte pergunta. Foi dita essa pesquisa lá. Qual é a resposta que você gostaria de receber? Ou seja, qual a pergunta que você gostaria de ter uma resposta? A pergunta que ganhou na internet. Quem é Deus? As pessoas não sabem quem é Deus, gente. Então a igreja explica quem é Deus. Você vai lá no primeiro parágrafo do catecismo, a igreja vai dizer quem é Deus. Lá no primeiro parágrafo do catecismo, o que a igreja diz?
Olha só, no primeiro parágrafo do catecismo. Quem é Deus? Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Então quem é Deus? Deus é um ser infinitamente perfeito, ou seja, não há imperfeição. E bem-aventurado, ou seja, feliz. Em Deus não há. Não tem como Deus ser mais triste hoje, mais alegre amanhã. Deus é sempre feliz. Deus é sempre perfeito. Deus não há variação. Né? Deus hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então Deus sempre é. Então Deus é infinitamente perfeito e bem-aventurado. Então Deus é isso. Todo-poderoso. Né? Não existe outro ser maior do que Deus. Né? Não existe um Deus que criou Deus. Né? Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Parágrafo 228. O 228 está dizendo aí: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É preciso necessariamente que o ser supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. Aí esse númerozinho pequeno, 247, nota de rodapé. Quem disse isso? Tertuliano. Tertuliano foi um escritor cristão que morreu no ano 202 e disse essa frase: se Deus não for único, não é Deus. Um Deus que cabe na nossa cabecinha não é Deus. Né? Como 228 está dizendo aí: ouve Israel, o Senhor Deus é o nosso único Senhor. Por quê? Deus teve que catequizar o povo de Israel nos 40 anos do deserto. Por quê? Para que eles fossem purificados, porque eles vieram do Egito, ficaram 400 anos no Egito. Então eles cultuavam vários deuses. Então Deus se mostrou a Moisés e mostrando para ele e para o povo depois que ele é um único Deus. Ele não é vários deuses, ele é um Deus só. Então Deus foi catequizando o povo ao decorrer da história. 230. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. O que é inefável? O mistério que não se explica. Deus não se explica. Não tem como se explicar Deus. Não tem como se explicar a essência de Deus. Não tem como se explicar como que Deus é. Não tem como, é um mistério. Se compreendesses, ele não seria Deus. Númerozinho pequeno, está dizendo aí na frente, 248. Nota de rodapé, quem disse isso? Santo Agostinho, morreu no ano 340. Então, Santo Agostinho diz: se compreendesses, ele não seria Deus. Quem compreende Deus, ou ele está louco, ou ele está mentindo. Né? Porque não tem como compreender Deus. Tem como compreender a profundidade da sabedoria de Deus. Né? Lá na Bíblia, em 1 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, está dizendo assim: mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Está dizendo dessa unidade que é Deus, né? Esse Deus que é único, né? Esse Deus que é verdadeiro, né? Como aqueles discípulos de Maús, né? Como eu já falei para vocês, disse lá no Evangelho, do Evangelho de São Lucas, se não me engano, está dizendo os discípulos de Maús dizendo que Jesus era um profeta. Quantas pessoas hoje acham que Jesus é um profeta? Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. E se eu sei que Jesus é Deus, eu tenho que me submeter à sua vontade, eu tenho que me submeter àquilo que ele pede. Por quê? Porque se ele é Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Se eu creio que Jesus é Deus, eu devo crer e viver aquilo que ele tem para mim. E aquela famosa passagem do Evangelho que nós temos, que eu tenho dito sempre para vocês, Lucas 10,16, Jesus dizendo para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então quem não ouve a igreja, não ouve Jesus. E quem rejeita a igreja, rejeita Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita o Pai que enviou Jesus. Entendeu? Agora Deus que revela o seu nome. Vamos ver agora Deus Pai revelando o seu nome a quem? Vamos ver. Parágrafo 203. Aí no parágrafo 203 está dizendo aí: Deus revela seu nome, né? A seu povo, Israel,
Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Né? Então Deus deu um nome para que o povo ali no Egito, estava preso no Egito, eles davam nome aos deuses. Então Deus se manifestou a Moisés e deu um nome. Aí a gente vai ver. E o que é o nome? O nome é a essência da pessoa, o nome é o que dá sentido à vida da pessoa. Por exemplo, o nome de Jesus, Deus conosco, né? Emmanuel, Deus conosco, Deus está conosco. Jesus é o Deus conosco, aquele que nos salva. Então o nome da pessoa tem que ser a essência, tem que ser a identidade da pessoa, tem que ser o sentido da vida. Por isso que a igreja pede que os casais cristãos católicos coloquem o nome dos seus filhos de santos, ou de algum atributo divino. Por exemplo, a minha filha se chama Sofia. O que quer dizer Sofia? Sabedoria de Deus. Né? Muitos casais colocam o nome dos seus filhos de santos. São Mateus, São João, São José, Maria. Para quê? Para que essa pessoa tenha um nome, tenha um sentido na vida, conheça a história daquela pessoa, para que tenha um sentido. Né? Quantos santos mudaram os seus nomes por causa de algum outro santo? Né? Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá botou o seu nome de consagrada de Teresa por causa de quê? Por causa de Santa Teresa d'Ávila. Se não me engano, Santa Teresinha, os pais de Santa Teresinha colocou o nome dela também de Teresa por causa de Santa Teresa d'Ávila. Se não me engano. Então, a igreja pede que coloque o nome dos santos para que os santos também possam assumir aquela missão que aquele outro santo teve. Então, precisamos botar o nome dos nossos filhos de santos, de que tem um sentido verdadeiro. Né? Você vai botar o nome do seu filho de Hitler? Tem como, né? Parágrafo 205. No parágrafo 205, né, tá falando do Deus vivo, aí tá falando aqui, aquele que sou, né? Eu sou aquele que é, né? Parágrafo 205. Isso que eu vou acabar de ler, que eu vou ler aqui, o catecismo tirou da Bíblia para a gente entender melhor. Moisés disse a Deus: quando eu for os filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Disse-me mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. O Catecismo tirou isso aqui lá do livro do Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Então, Moisés, uma das suas ovelhas se desprendeu do rebanho e ele foi atrás. E quando ele chegou onde estava essa ovelha, tinha uma planta chamada sarça e estava pegando fogo. Mas esse fogo não consumia a árvore. Então Deus se manifestou a Moisés. Disse para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Então Moisés viu que estava diante de uma realidade sobrenatural, uma realidade divina. Então Deus começou a falar para Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Eu quero que você vá lá libertar o meu povo. E Moisés disse, mas se eu chegar lá e falar que o Senhor mandou libertar o povo, eles vão me perguntar, quem te mandou aqui? Vão perguntar o seu nome. Então Deus disse, eu sou aquele que sou. É a expressão mais clara, né, que a gente pode ter de Deus. Né? Eu sou. Sou Deus, eu sou. Né? É o Iavé, né, que os judeus não pronunciam a palavra Iavé, porque o nome de Deus é impronunciável para o povo judeu. Então, Deus disse para Moisés, eu sou. Disse para aquele, eu sou aquele que sou, veio até vós. E se a gente pegar o livro do Êxodo, capítulo 3, e continuar lendo, a gente vai ver quando Moisés chegou ao povo, os anciões do povo, e disse, o Deus eu sou mandou eu vir aqui anunciar a libertação a vocês. O povo ficou de boca aberta. Por quê? Porque os antigos conheciam essa expressão, porque essa expressão foi anunciada a José do Egito. Já foi anunciada antes aos patriarcas, aos filhos do patriarca. Então, o povo mais antigo sabia que Deus tinha se manifestado assim, eu sou. Então, olha Deus, né? Quando você chegar para o povo e falar que um Deus mandou vir aqui libertar ele, você fala que o Deus eu sou mandou ir até vós. E depois sabemos que Moisés conseguiu libertar, depois das pragas do Egito, conseguiu libertar o povo. Né? No parágrafo 206, ao revelar seu nome misterioso de Iavé, né? A palavra quer dizer Iavé em hebraico,
Eu sou aquele que sou. Então a palavra Yahvé em hebraico quer dizer eu sou aquilo que sou. Eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou. Né? Deus declara que quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Né? O nome de Deus é mistério, eu sou. Né? É um mistério, assim como Deus é um mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é. Infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. Seu nome é inefável. Ou seja, inefável é algo que não pode ser explicado. Né? Então Deus se manifestou, veio até nós e deu nome. Mas talvez seja um nome verdadeiro de Deus? Talvez não, mas é um nome que Deus se manifestou a nós. O povo judeu, ele não pronuncia a palavra Yahvé, porque o nome de Deus para o povo judeu é impronunciável. Então a Igreja Católica, aqui no parágrafo 209, está dizendo aqui, ó, por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia o seu nome, ou seja, o povo de Israel não pronuncia Yahvé. Se tiver algum judeu me escutando, ele desliga o celular na hora, eu desligo o vídeo na hora, porque é impronunciável o nome de Yahvé. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, que quer dizer Adonai em grego, né? Kairos, Kairos. É com este título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor. Isso aqui, gente, é muito significativo. Olha só, então, o povo judeu, ele não chamava Deus de Yahvé, ele chamava de Adonai, quer dizer, Senhor. Então, toda vez que o povo judeu rezava a Deus, chamava Deus de Senhor. Então, a primeira pessoa que chamou Jesus de Deus foi Santa Isabel. Quando Nossa Senhora saiu, depois da visão do anjo, apressadamente para uma região montanhosa da Galileia e foi à casa de Isabel, sua prima, porque também estava grávida. Quando Nossa Senhora chegou e deu o seu shalom, deu sua saudação de paz à casa de Isabel, à pessoa de Isabel, a criança no ventre de Isabel, João Batista, pulou de alegria. Isabel disse: que honra que vem à minha casa a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Adonai. Os judeus só usavam a palavra Adonai para Deus. Então, Isabel foi a primeira pessoa a chamar Jesus de Deus e de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Que coisa linda. Então a gente precisa compreender isso, compreender essas coisas que a igreja nos ensina para que a nossa fé faça iluminando. Né? A gente abre a nossa fé, está lá, opa, é uma fé, é uma verdade, você aguarda, a fé vai se alimentando, você vai crescendo cada vez mais na fé. Então Deus se revelou Yahvé, né? Que o povo judeu chama de Adonai. E a Igreja Católica, nas Santas Missas, na liturgia da Igreja, não se pode falar Yahvé. Então, quando a Igreja vai falar sobre a pessoa também de Deus, como é Jesus Cristo, então a Igreja, por respeito, olha o que a Igreja faz, por respeito ao povo judeu, na sua liturgia a Igreja não usa a palavra Yahvé. Qual outra religião faz isso? Ao respeito que nós temos para nossos irmãos, né, mais velhos, que são os judeus, que graças a eles nós temos o Antigo Testamento. Graças a eles, Jesus Cristo nasceu num povo. Né? Então, olha só o respeito que a igreja tem para com o povo judeu. E para terminar, né, lá no parágrafo 268, né, Deus é todo poderoso, onipotente. 268. 268, todo-poderoso, né? De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo, né? Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que ela é universal, pois Deus, que criou tudo, governa tudo e pode tudo. E também de amor, pois Deus é nosso Pai. Então, a palavra todo-poderoso, ou seja, Deus é todo-poderoso, três sentidos. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Onipotente, Deus pode tudo, Deus é todo-poderoso. Onipresente, Deus está em todos os lugares. E onisciente, Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. Né? Então, esses são os atributos de Deus. Né? Deus é todo-poderoso na nossa vida. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse áudio de hoje.
né? Que vocês possam estudar também um pouquinho desses capítulos, desses parágrafos que foi dado hoje, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana. Amém?